Olá, queridos e queridas, um prazer voltar ao nosso estudo semanal. Sempre uma grande alegria para mim poder ocupar esse espaço do tempo para estudo da Palavra de Deus e informações sobre a vida cristã. Antes do estudo desta oportunidade, quero insistir com os irmãos, especialmente aqueles irmãos, membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia, que não se esqueçam o compromisso com as nossas finanças. Seu dízimo, sua contribuição poderá ser encaminhada à igreja, ou trazendo à secretaria da igreja, ou trazendo no domingo, no culto presencial pela manhã, às 10h30, ou fazendo sua transferência bancária, através do QR Code, através do Pix, ou mesmo depositando na conta da igreja, através dos sistemas bancários. Que Deus possa estar abençoando os irmãos na sua fidelidade e ajudando a sua igreja não só a manter ativas as atividades eclesiásticas, como também ajudando a várias famílias. Estamos sendo informados de dezenas de famílias que estão sendo, até de pessoas fora da igreja, que estão sendo abençoadas pela contribuição dos irmãos, pela fidelidade dos irmãos. Uma outra informação que quero trazer aos irmãos: a partir do primeiro domingo de agosto, nós teremos o culto presencial à noite. Estaremos informando mais próximo o horário exato do culto, mas estaremos começando no primeiro domingo de agosto o culto presencial à noite. Não será um culto transmitido. Nós teremos a transmissão de um culto gravado à noite, mas o culto presencial não será gravado. Por quê? Não será transmitido ao vivo. Por quê? Porque nós estaremos utilizando o culto presencial da noite como laboratório, como experimento para os nossos jovens que estão ingressando aí na militância da pregação da palavra, e os nossos seminaristas e pastores convidados que estarão ocupando o púlpito da igreja naquelas oportunidades com assuntos específicos. Repito, não será gravado, mas às 18h30 teremos, como temos feito nesses últimos meses, o culto gravado no estúdio da igreja e transmitido no horário para os irmãos que não puderem estar conosco naquela oportunidade. Mas você que está ansioso para o nosso encontro dominical à noite, fique atento, estaremos informando pelas nossas mídias o horário. Estamos apenas acertando os detalhes com a liderança que estará responsável pelo culto naquela oportunidade. Que Deus possa abençoá-lo e que você possa, irmão e irmã, estar presente em um dos cultos, ou no culto da manhã, que é sempre transmitido, ou no culto à noite. Também estamos aí apelando aos irmãos que estão, por esse tempo todo, sem estar presentes na igreja. Venha, esteja conosco no primeiro domingo pela manhã, primeiro domingo de agosto, pela manhã, no culto das 10h30, estaremos ministrando a ceia do Senhor para os presentes. Oremos. Pai, te agradecemos pelo privilégio deste encontro semanal. A alegria, ó Pai, de estarmos falando da Tua Palavra, divulgando a Tua Palavra, explicando a Tua Palavra. Que ela, Senhor, a Tua Palavra, possa, através da nossa instrumentalidade, estar alcançando corações necessitados e ajudando os irmãos, Teus filhos, a estarem alertas para os acontecimentos desses tempos finais. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, especialmente aqueles que na Tua igreja e daqueles que me ouvem nessa oportunidade, estão envolvidos com enfermidade, estão preocupados, ó Pai, com a Covid, com o desemprego, com as situações que esta pandemia proporcionou.
Dê, Senhor, alívio àqueles que me ouvem nesta oportunidade. Dê alento a esses corações. Dê esperança a esses corações. E ajuda-os, ó Pai, quer com saúde, quer com emprego, quer resolvendo os problemas que estão afligindo o seu coração, os seus corações nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estaremos hoje focando o Templo de Jerusalém como sinal para a vinda de Jesus. Nesta série de estudos sobre os sinais que apontam para o próximo retorno de Jesus, focaremos hoje a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. A reconstrução do templo para o culto dos judeus ali não é mero capricho religioso israelense, nem uma especulação política para aquecer os ânimos belicosos naquela região, mas uma promessa profética para os tempos do fim, que há muito é esperada e desperta a atenção não somente dos estudiosos da Bíblia, mas especialmente daqueles que gostam da escatologia e vivem buscando informações sobre a volta do Senhor Jesus. Abro um parênteses para informar que não é pecado buscar informações sobre a volta de Jesus. Os discípulos faziam isso, insistiam com Jesus sobre isso, dando origem aí a vários sermões, a várias palavras de Jesus nesse aspecto. Também os apóstolos se debruçavam sobre buscando essa informação. Portanto, é perfeitamente normal, saudável, se buscar informação sobre a volta do Senhor Jesus. Leio, na sequência dos estudos que temos feito neste horário, nesse dia e horário, leio o texto de o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Mateus 24 e 25 são capítulos dos evangelhos que registram o sermão escatológico de Jesus. E no versículo 15 desse sermão escatológico, Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação, a desolação predita pelo profeta Daniel está acontecendo no lugar santo, quem vê, entenda. Antes de entrar, meus amados, no assunto referente ao templo em Jerusalém, permita-me uma digressão sobre os templos cristãos ocidentais. Atualmente, os crentes ocidentais não valorizam mais os templos cristãos por eles mesmos erguidos. Na Europa, os antiquíssimos, imensos e outrora suntuosos templos deixaram de ser frequentados, estão vazios ou se tornaram depósitos, teatro para exibição de peças profanas, boates. Nos Estados Unidos, em algumas regiões, o mesmo fenômeno está acontecendo. Isso eu vi pessoalmente. Isso está acontecendo, meus amados, devido ao esfriamento espiritual e a consequente dessacralização dos locais de cultos a Deus. No Brasil, apesar da enorme e crescente quantidade de templos católicos e evangélicos em todas as regiões do país, o mesmo fenômeno começa a acontecer, especialmente nesse período pandêmico. E tende, na minha visão, a se perpetuar pós-pandemia, em razão do pouco valor sacro que os crentes dão ao templo como local de adoração a Deus. Nós vemos isso na
própria atitude dos frequentadores. E, lamentavelmente, permitam-me dizer, e eu faço como pastor, pertencente à Ordem Batista do Brasil, já fui membro do Conselho de Ética da Seção Carioca, e aí estou falando, então, do que tem me preocupado. A partir da posição de alguns pastores que não dignificam suas vestes para a pregação da palavra. E aí proporciona que as suas ovelhas se portem um pouquinho pior do que eles. Porque se eu vou para o púlpito de sandálias, porte de tênis, eles vêm de sandália de dedo. É assim. E na sequência disso, a roupa não é importante, irmãos. A roupa não é importante, mas a atitude, a reverência, a intenção de culto a Deus e da presença de Deus, isso é importante. E nós estamos deixando escapar entre os dedos por coisas fugazes. Na próxima quarta-feira, eu vou abordar algumas situações nesse sentido de importância de culto e adoração a Deus. Hoje, os judeus, irmãos, almejam, choram, oram pela reconstrução de um templo em Jerusalém em substituição ao que outrora foi queimado e demolido no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito. Quando Israel reconquistou a cidade de Jerusalém em 1967, na parte velha da cidade de Jerusalém, o historiador judeu Eldad proferiu o seguinte comentário, reproduzido na época pela revista Time, aspas, para Eldad. Estamos hoje no mesmo lugar em que estava Davi, quando libertou Jerusalém das mãos dos jebuseus. E acrescentou, uma geração depois, Salomão ergueu em Jerusalém um belo templo ao Senhor. Façamos o mesmo. Recentemente, um rabino judeu declarou, estamos muito perto de ver construído em Jerusalém o grande templo. O templo da grande tribulação, acrescentou ele. Na ocasião, ele foi provocado por um repórter de badalado jornal, que não interessa citar o nome agora, que perguntou, quem reconstruirá o templo, os judeus ou o anticristo? E ele, o judeu, respondeu, o templo judaico é chamado Casa de Deus e só os judeus serão autorizados por Deus a reconstruí-lo. Sabe-se hoje, irmãos, que o projeto para a reconstrução do terceiro templo já está pronto. Que material já está sendo armazenado em depósitos para reconstrução em tempo recorde daquele templo. Animais de linhagem pura e perfeita já estão sendo zelosamente criados para o sacrifício. As vestes sacerdotais estão sendo preparadas artesanalmente e guardadas carinhosamente para os ofícios sacerdotais. Os judeus conservadores dizem que a reconstrução do templo será um ato político de primeira grandeza, pois só assim Jerusalém será realmente anexada a uma realidade política internacional como lugar da morada de Deus. A profecia concernente à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém constitui-se, pois, em um dos mais eloquentes alertas quanto ao eminente retorno do Senhor Jesus, apesar de não sabermos que evento político acontecerá para mudar o cenário político, militar, religioso daquela área, pois no lugar do templo
ergue-se o santuário muçulmano, a Mesquita de Omar, mundialmente conhecida pois qualquer foto de Jerusalém, qualquer transmissão de Jerusalém é feita a partir do Monte das Oliveiras, focando a cúpula dourada da Mesquita de Omar. De uma coisa temos certeza: a profecia referente à reconstrução do templo judaico se cumprirá, como cumpriu-se fielmente as profecias a respeito da restauração nacional de Israel, acontecida em 1948 e consolidada em 1967 com a Guerra de 100 Horas ou de 6 dias. Vamos um pouquinho da história do primeiro e segundo templo. A construção do primeiro templo dos judeus teve início por volta do ano 966 a.C. Terminada a construção, que consumiu os primeiros 7 anos do reinado de Salomão e que mobilizou todo Israel e nações vizinhas, a glória do Senhor sobreveio sobre aquele lugar, encheu todo o santuário, cobrindo-o de uma nuvem de tal forma que os sacerdotes, trêmulos, não podiam manter-se de pé para ministrar, porque o poder, a glória do Senhor enchia toda a terra, enchia toda a casa, que começou a ser reconhecida como a casa de Deus. Vocês podem observar esse histórico lá em 2 Crônicas 5, 13 e 14. Mas Salomão, que tão bem iniciara o seu mandato como rei, descuidou-se e se desviou do Senhor, envolvendo-se com a idolatria levada para Jerusalém pelas mulheres gentias e idólatras do seu harém. Todo mundo sabe que Salomão teve 1000 meninas, 1000 mulheres no seu harém, muitas delas presenteadas a Salomão pelos reis ímpios vizinhos. E aí estava, né, o dedo de Satanás para desviar o servo de Deus dos seus propósitos. Leiam lá 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 13, anotem isso aí e complementem as minhas informações com a sua leitura. E assim, meus amados, Israel foi induzido pelo comportamento do próprio rei à apostasia. Em consequência, o Senhor decidiu permitir a destruição de Jerusalém e do próprio templo. Jeremias 7, de 1 a 16. Antes, porém, de os babilônios destruírem aquele lugar sagrado, o Senhor retirou dele, do templo, a sua glória. E como haviam predito os profetas, a casa de Deus foi posta em desolação, e isto por 70 anos. Ezequiel 11, 23 e Daniel 9, 2. Terminados 70 anos, tempo do exílio babilônico de Israel, o Senhor ergueu Zorobabel, levantou Zorobabel e o motivou a fim de reconstruir o templo, o novo templo. Esdras capítulo 3, versículo de 1 a 13. Passados quase 500 anos, Herodes dispôs-se a reformar aquele segundo templo, mas com uma motivação errada. Foi por vaidade pessoal. Ele objetivou transformar o templo numa das mais notáveis edificações do Império Romano. E até conseguiu, após comprometer 40 anos do seu governo. O templo era tão bonito, tão majestoso esteticamente, que deu oportunidade aos discípulos de fazerem comentário. João 2:20 fala sobre isso. A reforma do templo foi majestosa, notável, e serviu inclusive de introdução para o sermão escatológico proferido por Jesus após
comentário elogioso quanto à obra feita pelos discípulos, Marcos 13, 1. Mas, no ano 70, depois de Cristo, portanto, pouco mais de 30 e poucos anos, 40 anos, os soldados romanos, embriagados, queimaram total e completamente o templo, cumprindo-se o aviso profético do Senhor Jesus, em Mateus 24, 2. Desde então, os judeus, meus queridos, estão privados de cultuarem a Deus no santuário, no templo. Estão privados de oferecer a Deus holocaustos, como os prescritos no cerimonial levítico e nos escritos do Velho Testamento. Por isso, é com muito anelo, com muita ansiedade, que o israelita judeu aguarda a reconstrução do terceiro templo, no cimo, no alto, na colina do Monte Sião, coração de Jerusalém. O terceiro templo, conforme descrito por Daniel, por suas características, será diferente daqueles templos do passado. Ele será erguido, sim, sobre o Monte Santo, no coração da cidade sagrada, para que os sacerdotes voltem às suas funções. Ezequiel 40, versículo 2. Mas esse templo também será profanado, e o será pelo anticristo, que o ocupará por um período de aproximadamente 3 anos e meio, visando receber dos judeus e das nações gentias cultos, como se ele fosse um Deus. Mas o Senhor Jesus, em sua vinda, o expulsará dali. E depois de purificar, o próprio Senhor Jesus purificar aquele lugar, por isso, diferente dos 2 primeiros, depois do Senhor purificar aquele ambiente, aquele lugar, o Senhor Jesus o ocupará, enchendo-o com a sua glória. E os judeus e os povos do mundo todo para ali convergirão para a adoração ao Senhor Jesus. E dali Jesus governará as nações do mundo através do milênio. O milênio, eu vou falar ainda sobre o milênio em outro capítulo, mas apenas para situar os queridos neste momento. O milênio será um período de tempo no qual o Senhor Jesus estará no planeta e de Jerusalém governará as nações no mundo todo. Será um tempo de muita paz, de prosperidade, de fartura, mas será também um tempo de muitas e muitas bênçãos espirituais. Vou ler um texto, o texto de Isaías, capítulo 2, versículo 3. E virão, diz as profecias, muitos povos, dizendo, venham, subamos à casa do Senhor, à casa de Deus, do Deus de Israel, para que Deus nos diga o que concerne ao seu querer, para que andemos em sua presença e por suas veredas. Porque de Sião, diz o texto, porque de Sião sairá as leis, e não se fará mal, nem dano, em todo o monte da santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, tal como as águas cobrem o mar. Será um tempo maravilhoso, irmãos, o milênio. Li Isaías 2, 3, Isaías 11, versículo 9. Jerusalém será, pois, meus queridos, não somente a sede do governo de Cristo, mas também, e isso é importante que se ressalte, também o centro de adoração a Deus pelos povos do mundo todo. Zacarias 14, 16.
Vou para a conclusão. Me propus hoje falar sobre o templo, né? Mas vamos à conclusão. Apesar da importância profética em relação ao templo em Jerusalém, nós que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor, devemos ter em mente também as palavras de Jesus à mulher de Samaria, a mulher samaritana. Aquela mulher estava preocupada em saber o verdadeiro lugar de adoração a Deus. E Jesus disse àquela mulher: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. A reconstrução do templo judaico em Jerusalém deve ser, meus amados, encarada por nós cristãos com vívido interesse, pois representa um dos mais marcantes sinais dos adventos escatológicos pré-anunciados por Jesus Cristo, pré-anunciadores da volta do Senhor Jesus. Não sabemos como será, nem quando será, mas sabemos que a reconstrução acontecerá no seu devido tempo e em tempo recorde, e que se dará em consequência, que se dará em consonância, quase que simultaneamente, com o arrebatamento da Igreja de Cristo. Nós já temos explicado que nós estamos aguardando com expectativa e ansiedade esse momento, o momento do arrebatamento. Disse no estudo passado que ele poderá acontecer a qualquer instante. Depois do arrebatamento, o anticristo vai fazer acordos, ele vai assumir uma posição de comando, de governo. E um dos acordos que serão muito aplaudidos, especialmente pelos israelitas, será muito provavelmente o acordo feito com as nações árabes para a reconstrução do templo ali naquele lugar, no lugar devido a ele. A igreja terá sido arrebatada. Eu pretendo estar lá, nas mansões celestiais com o Senhor. Haverá festa no céu, bodas do Cordeiro, enquanto essas coisas estarão acontecendo aqui. 3 anos e meio de governo pacífico, se posicionando como Senhor do mundo, e nesse período a reconstrução do templo. E então, depois da reconstrução, o anticristo vai dizer: não, mas quem vai sentar aí nesse templo sou eu, porque eu sou Deus e quero a reverência espiritual do mundo todo. Nós vamos falar na outra quarta-feira, não nessa próxima, mas na outra quarta-feira, sobre alguns desses eventos, e vou explicar melhor. Preste atenção, acompanhe os estudos. Meu querido, pronuncie comigo: Maranatá, ora vem, venha Senhor Jesus. Estamos ansiosos por isso. E quando isso acontecer, quando o Senhor vier nos buscar e nos levar, dar-se-á início ao que acabamos de explicar aos queridos irmãos com relação ao terceiro tempo. Que Deus nos abençoe, amados. Que estejamos preparados e vigilantes para aquele dia glorioso. Oremos. Pai, te agradecemos por esse dia, pela oportunidade desse encontro, o privilégio de adentrar os lares, as mídias de tantos irmãos, de tantos amigos, de tantas pessoas interessantes e interessadas nas coisas concernentes ao teu reino. Que a minha palavra, Pai,
possa ter servido de orientação e de bênção na vida daqueles que a ouviram. Multiplique, Senhor, as bênçãos sobre esse querido coração. Dê porção dobrada da tua graça. Se algum desses corações, dos meus ouvintes, estão passando por situações de agravo e de insegurança, Pai, que essa palavra possa abençoá-los e dar-lhes esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro de Salmos. A palavra Salmos significa cânticos, e pelo menos a metade, né, dos 150 salmos que nós temos registrados ali é de autoria de Davi, né, o pastor de ovelhas, que era músico, instrumentista, se tornou rei de Israel, e registrou ali no livro de Salmos, né, toda a sua alegria, confiança, gratidão a Deus, mas também em outros momentos registrou a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor, né, o seu desespero em alguns momentos da vida dele. Então esse livro é um livro que nos traz muita inspiração, ensino, né, para a gente adorar o nosso Deus e também muita correção. Então que a leitura dos Salmos abençoe a sua vida.